Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria, diante de tudo, ler uns salmos com os irmãos que nos ajudam a ter um pouco mais de disciplina ou ensinamentos. E o texto que eu quero ler está lá no Salmo de 119, do verso 33 até o verso 40. Salmo 119, 33 até o 40. A palavra do Senhor diz o seguinte: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dai-me entendimento, e guardarei a tua lei, e de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Vamos até o Senhor em oração. Pai Santo, agradecemos ao Senhor pela dádiva da vida. Ainda mais agradecemos ao Senhor pela vida eterna que nos foi gratuitamente dadas pelo Senhor Jesus Cristo, o teu Filho. Pedimos, Santo Deus, que, como o Senhor já tem feito, abra os nossos olhos e os nossos corações para a tua santa palavra, para que sejamos sempre transformados à imagem do teu Filho. Que nesse dia de hoje, Senhor Deus, o teu Santo Espírito tome os nossos corações, os nossos lábios, nos incline para um louvor agradável e perfeito ao Senhor. E que a tua palavra realmente seja viva e eficaz, mais cortante do que espada, discernindo os nossos pensamentos, nos dividindo e mostrando quem éramos sem Jesus e quem somos hoje através da graça que nos foi dada. Santo Deus, eu agradeço muito ao Senhor pela vida de todos os meus irmãos que aqui estão. Pedimos, Santo Deus, como igreja, que a tua igreja continue crescendo e que os irmãos que têm sentido desânimo ou alguma dificuldade de estar conosco, volte para nós. Nós oramos como igreja, como corpo de Cristo, e pedimos a tua graça, que o teu amor seja derramado sobre nós, e que tudo seja para a glória, louvor e exaltação do teu Filho. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos, Pai. Amém. Gente, paz e graça. Estranho aqui, né? Gostaria que vocês abrissem comigo rapidinho, aproveitar o ensejo, Salmo 96, do verso 1 ao 4. Salmos são canções, e nós vamos cantar essas canções nesse momento. Diz assim: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor e bendigam o seu nome, e cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações e os seus feitos maravilhosos entre os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Amém? Vamos cantar ao Senhor nessa noite. Bendizei o teu nome.
4 desse salmo diz: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E a grandeza do Senhor é incomparável. Não há como se medir a grandeza do Senhor. O que nós temos que fazer é glorificá-lo e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Cidade do nosso Deus.
Meus irmãos, o louvor está tão bonito hoje, né, e agradável, mas hoje só vai ter 3, infelizmente, por causa do nosso tempo hoje. Vamos apresentar os nossos dízimos e as ofertas ao Senhor. Santo Deus, agradecemos, Pai, pela Tua graça em nossas vidas, agradecemos pelo nosso sustento, agradecemos porque o Senhor tem cuidado tão bem desse ministério e individualmente de cada irmão. Santo Deus, que tudo que seja depositado aqui seja de um coração voluntário, um coração que entendeu a graça que é em Jesus Cristo. Santo Deus, nós agradecemos e pedimos que o Senhor tire todo o apego ao bem material dos nossos corações. Essa é a grande bênção que o Senhor pode nos dar. Pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém.
Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos, sem mais delongas, a mensagem de hoje. Amém? O nosso texto se encontra em Lucas 14, 15 a 24. Lucas 14, 15 a 24. Amém? O título da nossa exposição de hoje é Bem-aventurados os chamados para as bodas do Cordeiro. Bem-aventurados os chamados para as bodas do Cordeiro. Amém? Os irmãos sabem, mas é bom sempre dizer, estamos trabalhando uma série de pregações no Evangelho que escreveu Lucas, cujo título é Convicções. E nós já estamos no capítulo 14. Amém? E já estamos no versículo 15 deste capítulo 14 do Evangelho que escreveu Lucas. Todos encontraram? Vamos fazer uma pequena oração antes de lermos. Senhor, a Tua palavra é a verdade. E o Senhor, segundo a Tua infinita graça e misericórdia, nos prometeu falar aos nossos corações por meio da Tua palavra e usar os Teus servos para a glória do Teu nome. Eis-me aqui, ó Pai, diante do Senhor, suplicando a Tua graça e a Tua misericórdia, para que o Senhor, pela iluminação do Teu Espírito Santo, me conceda graça e sabedoria para expor essa mensagem hoje. Em nome de Jesus, que o Senhor seja engrandecido e glorificado em tudo, em nome de Jesus. Amém. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Podem se assentar. Na exposição anterior, o pastor Rony expôs um texto no qual Jesus observava os convidados de um banquete. E Jesus era o convidado principal deste banquete. E o pastor Rony disse, com bastante propriedade, que Jesus era observador. Ao contrário de alguns observadores que nós conhecemos, que são observadores sarcásticos,
que são observadores que procuram defeitos para depois fazerem comentários maliciosos e maldosos, Jesus era um observador diferente. Ele observava de maneira pontual e ele buscava tirar grandes lições daquilo que ele estava observando e trazê-las para os seus ouvintes com palavras de sabedoria e com princípios eternos. Não é aquele tipo de sujeito que vai numa festa e fica observando o traje das pessoas, que fica observando os salgados, os sucos, os refrigerantes, para depois lançar críticas. Não, Jesus observava, ele via tudo, e ele observava os mínimos detalhes, e em cada situação ele trazia lições preciosíssimas, lições extraordinárias. E na observação que Jesus fez, na pregação anterior, ele percebeu que aqueles que se exaltavam eram humilhados, e que aqueles que se humilhavam eram exaltados. Ele percebeu que aqueles que queriam tomar posição de destaque e assentar nos primeiros lugares eram retirados e colocados em lugares inferiores. E que aqueles que tinham posição e assentavam-se nos lugares inferiores eram honrados, trazidos para os lugares de honra. E Jesus observou isso e trouxe uma grande lição por meio dessa observação. No nosso texto de hoje, nós veremos que Jesus irá proferir uma parábola, e nesta parábola ele irá fazer um paralelo entre o banquete no reino deste mundo e o banquete no reino de Deus. Nós percebemos que neste mundo as pessoas convidam para as suas festas as pessoas que elas amam, que elas gostam, as pessoas importantes. E isso não é errado. Estamos aqui dizer que agora é proibido convidar pessoas boas, importantes e amigos para as festas. Não, isso não é errado. Não há nenhum problema nisso. Porém, Jesus recomenda ao seu anfitrião que pondere sobre um fato importante. Na perspectiva de convidar pessoas pobres e miseráveis, pois essas pessoas não podiam recompensá-lo. Hoje nós veremos que Jesus mostrará que os convidados supostamente honrados rejeitaram o convite do Senhor da parábola, não é verdade? E as desculpas que eles arrumaram, como nós costumamos dizer, foram desculpas esfarrapadas. E a gente fica pensando, o que é desculpas esfarrapadas? Desculpas desprovidas de lógica e de coerência, que não se justificam. Então o Senhor da parábola convida os humildes para tomarem lugar à sua mesa. No reino de Deus não há lugar para orgulhosos e presunçosos. No reino de Deus não há lugar para aqueles que querem pagar o que para o homem é impossível ser pago. Então Jesus, certa vez, disse aos seus discípulos, está lá em Marcos 10, 43 a 44, e eu gostaria que vocês me acompanhassem. Marcos 10, 43 a 44.
Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Como certa vez eu disse aqui, inclusive um autor escreveu um livro sobre isso, o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. É um reino ao contrário dos padrões que o mundo exige. Então vamos ao nosso texto, analisar essa parábola e tirarmos verdades importantes para a nossa vida hoje. Primeira coisa que veremos é o convite para o reino de Deus. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, mantenha aberto, Lucas 14, versículo 15. Amém, Lucas? Lucas 14, 15. Diz o texto: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Alguém expressa uma grande alegria que teriam aqueles que comessem pão na mesa do Senhor. Essa era uma expectativa da tradição religiosa dos judeus. Eles almejavam o dia em que o Senhor iria estabelecer o seu reino e ele iria montar uma grande mesa e reunir todos os seus escolhidos judeus para sentarem com ele à mesa e comerem com ele e celebrarem a derrota dos seus inimigos. Isso era uma tradição, eles almejavam isso, eles ansiavam isso. E este homem que estava ali, como o pastor Rony pregou semana passada, era um dos convidados. E ele ouviu o que Jesus disse, e ele percebeu uma grande sabedoria nas palavras, ele disse: bem-aventurado aquele que comer pão na tua mesa. E esse homem, possivelmente, o modelo que ele tinha de uma mesa farta e de um senhor assentado nela, era o modelo que ele conhecia, era um modelo limitado nas coisas deste mundo, finitas. Ele não tinha compreensão da magnitude de estar na mesa do Senhor. Ele tinha um senso finito e limitado de uma compreensão do que é a mesa do Senhor. Então Jesus vai proferir uma parábola. E nessa parábola Jesus vai descrever quais são os padrões do reino de Deus. E nesse caso, os ouvintes de Jesus, eles serão alertados para o perigo que eles estão correndo por rejeitarem o chamado de Cristo e por não crerem no Messias. E como nós falamos em outras ocasiões, os seguidores de Jesus Cristo esperavam um reino terreno. Os apóstolos pensavam assim. A ficha dos apóstolos foi cair só depois que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles almejavam isso. A mãe de Tiago e João solicitou a Jesus que colocasse eles numa posição honrosa no seu reino, porque a perspectiva daquela mulher era um reino terreno. E a perspectiva de João e Tiago era um reino terreno. Desbancar o Império Romano e implantar o reino de Deus. Mas Jesus disse em várias ocasiões: o meu reino não é deste mundo. Convém que eu morra e ressuscite ao terceiro dia. Possivelmente, a pessoa citada no texto
imaginavam uma mesa do reino de Deus numa perspectiva humana, finita e limitada. E nós veremos na parábola o que é a perspectiva bíblica para uma mesa no reino de Deus. Vamos à nossa parábola, versículos 16 e 17. A parábola da grande ceia. Diz assim o texto: Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Nessa parábola, Jesus vai descrever um homem que prepara uma grande ceia e que manda o seu servo avisar os convidados que a ceia iria começar. E como que funcionava? Eu preferi trazer um comentário de um especialista. William Barclay, no seu comentário de Lucas, ele diz o seguinte: na Palestina, quando um homem fazia uma festa, anunciava-se o dia dela com muita antecipação. Enviava-se os convites e eles eram aceitos. Mas não se anunciava a hora, e quando chegava o dia e tudo estava preparado, enviavam-se os servos a chamarem os convidados. Aceitar o convite antecipadamente e logo rechaçá-lo era um insulto muito sério e grave. Então a festa, o convite, era enviado antes da festa, como nós fazemos, né? O convite era enviado antes da festa. Só que, ao contrário de nós que colocamos a data e a hora, o Senhor não colocava a data e a hora. Então fica atento, porque qualquer momento você será chamado. Era assim que funcionava. Então o sujeito aceitava o convite de antemão, e quando chegava o dia da festa, e o Senhor mandava os seus servos chamar os convidados para irem à festa, rejeitar isto era um tremendo insulto. Então Jesus vai trazer alguns ensinamentos na sequência da parábola, e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Está nos versículos 18, 19 e 20, que diz assim: não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, arrumar desculpas para não irem para a festa. E disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Os convidados iniciais, ao serem avisados à festa, eles começaram a arrumar desculpas. Por exemplo, a primeira desculpa que um deu: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Não, o primeiro diz: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Olha que desculpa esfarrapada. O sujeito compra um campo e ele precisa ir vê-lo imediatamente. Na realidade, ele teria que ver o campo antes de comprar, na verdade. E ele então, poderia deixar para outro dia, mas ele arrumou essa desculpa. O outro diz que comprou bois e vai experimentá-los. Ele não podia fazer isso depois? Ele não podia fazer isso antes de comprar? E o outro vai dizer que casou e por isso não pode ir. Se todo mundo que casasse não pudesse sair nem ir em nenhum lugar, o casamento não seria uma boa coisa. Então são desculpas esfarrapadas. E isso deixou o Senhor revoltado. Jesus retrata com isso que aqueles que minimizam o chamado do servo do Senhor da parábola
eram semelhantes a muitos dos seus ouvintes que estavam rejeitando o Messias prometido. Os patriarcas, os profetas, anunciaram a vinda do Messias. Apesar de todos os sinais que Jesus Cristo operou, e como nós dissemos em outras ocasiões, todos os milagres e sinais que Jesus operava, eles tinham um objetivo específico, de apontar para os seus ouvintes, de apontar para as pessoas que estavam vendo ele, que ele era o Messias, que aqueles milagres eram específicos do Messias prometido, e eles estavam rejeitando. Aqueles que deveriam atender o chamado, estavam recusando. Então ele vai chamar os pobres e necessitados. A parábola apresenta isso. Aqueles que deveriam atender o chamado e prontamente irem à casa do Senhor, eles rejeitaram. E então o Senhor manda o seu servo buscar os pobres e necessitados. Após essa recusa dos convidados originais, ele vai instruir seu servo a convidar pobres, aleijados, cegos, coxos. E é importante notar que isso reflete o quê? A graça de Deus, que chama aqueles que são socialmente marginalizados e necessitados, que chama realmente aqueles que ninguém dá nada por eles, aqueles que não serão convidados para uma festa importante. Então, a festa mais importante da eternidade, as pessoas simples, discriminadas, desonradas, serão convidadas para tomar o lugar dos orgulhosos, dos arrogantes, dos prepotentes. Essas palavras de Jesus na parábola foram impactantes. Imagine você dar uma festa, e aí estão todos os convidados reunidos, e então começa a entrar na sua festa mendigos, cegos, coxos, aleijados, pessoas da pior estirpe possível. Para eles aquilo foi assustador. Eles pensaram assim: quem vai fazer isso? Vemos que Jesus enfatiza na parábola que os humildes e miseráveis tomarão lugar de honra na mesa do Senhor da parábola. Ao contrário dos convidados que não deram crédito ao chamado do Senhor, ele colocará no lugar desses os marginalizados, os indignos, os imerecedores. Da mesma forma, meus irmãos, nós percebemos que pessoas simples e humildes estavam recebendo um convite de Jesus, enquanto que escribas e doutores da lei julgavam ter coisas mais importantes para fazer. Aqueles homens que conheciam a lei, aqueles homens que conheciam a palavra, aqueles homens que conheciam o que havia sido escrito pelos patriarcas e pelos profetas, eles tinham coisa mais importante para fazer do que atenderem ao chamado do Messias. Veremos que Jesus vai apertar ainda mais, quando o Senhor da parábola manda seu servo obrigar as pessoas a entrarem. Obrigar as pessoas a entrar. E está nos versos 22 e 23, que diz assim: depois lhe disse o servo: Senhor,
feito está como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Então o servo foi lá, cumpriu a missão, conforme o Senhor mandou, e ele volta e observa que ainda há espaço, ainda há lugar. Então ele é instruído a obrigar a todos a entrar, para que a casa esteja cheia. E é interessante, meus, porque o significado desse termo no grego, ele tem um sentido pesado, que é forçar, que é compelir, que é empurrar. Agora imagine, porque é apenas um servo, não é um exército, é um homem apenas. E aí eu vi um comentário que eu acho interessante, e ele pode ser considerado também. É um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele diz o seguinte, abre aspas: essas pessoas não seriam obrigadas a entrar pela força do braço, mas pela persuasão do amor. O aspecto de persuasão convincente é uma interpretação interessante. Uma vez que essas pessoas não poderiam acreditar que elas estavam sendo convidadas para uma festa de tamanha magnitude, pois eram as pessoas marginalizadas. O servo foi nos becos, nas vielas, nos lugares que ninguém entrava, e obrigou as pessoas a seguirem com ele para irem à festa. Agora imagine, nesse caso seria para o servo impossível usar força contra essas pessoas. Então, essa palavra, obrigar as pessoas a entrar, pode ser uma alusão muito interessante ao termo sobre a soberania de Deus na salvação. Ou seja, a obra do Espírito Santo na vida da pessoa que ele escolhe, ela é tão poderosa e tão convincente, que ainda que o sujeito esteja relutante, ele é tocado pelo Espírito Santo de tal forma, que ele é convencido pelo Espírito Santo, que ele carece do Senhor e que ele precisa buscar o Senhor. Então, no aspecto espiritual da parábola, nós podemos compreender que essa persuasão, que esta obra é feita pelo Espírito Santo na vida do perdido, dando a ele convicção de pecado e levando ele ao arrependimento, que é uma obra que não é desenvolvida pelo poder e a capacidade humana. É Deus quem opera esta obra na vida do salvo. E aí, a última parte, a recusa dos primeiros convidados e as consequências dessa recusa. Porque vos declaro, versículo 24, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, Jesus encerra a parábola dando uma sentença. E nessa sentença que Jesus dá, ele mostra o sentido da parábola, o que ele quis dizer com a parábola, e o que a parábola se refere. A que a palavra se refere? Se refere à mesa no reino de Deus. E que aqueles que foram convidados para essa mesa estavam arrumando desculpas para não irem. E que o Senhor irá chamar aqueles que são desprezados, rejeitados e ignorados pela grande maioria. E certa vez questionaram a Jesus sobre a mensagem do Evangelho. E ele disse que o remédio é para os enfermos.
e que ele era remédio para aquele que necessitava de remédio. Então, são essas pessoas desprezadas, insignificantes, doentes, perdidas, que necessitam de um Salvador. E é essas pessoas as quais o Senhor irá escolher para sentar na sua mesa. Então, vamos fazer algumas aplicações, e eu quero fazer as aplicações trabalhando 3 aspectos. Primeiro, o banquete no reino de Deus. O segundo, o convite. E o terceiro, o chamado. Qual a relação disso com a obra redentora de Cristo e o assentar-se à mesa? Vamos ao primeiro. O banquete no reino de Deus. Nós entendemos que o banquete no reino de Deus, conforme mencionado na parábola, representa a consumação da redenção íntima do salvo com Cristo. E também representa a reunião da igreja com o seu noivo, que é Cristo, simbolizando nessa parábola uma festa final da salvação. E nesse sentido, nós, eu e você, aguardamos este momento com grande expectativa. Já fomos convidados, estamos aguardando o chamado. Todo cristão carrega dentro de si essa viva esperança de que um dia ele irá participar das bodas do Cordeiro. A noiva é a igreja, da qual eu e você fazemos parte. Todos os salvos, de todas as eras, desde o início até o último dia, aqui nessa terra, serão reunidos e assentarão na mesa do Senhor. Os grandes pecadores, os maiores pecadores, que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Aqueles que se humilharam, aqueles que não podiam fazer nada para estar na festa, não podiam pagar, não podiam comprar o convite, porque ninguém pode comprar esse convite. Eles se reunirão na mesa do Senhor. Eles se assentarão para celebrarem as bodas do Cordeiro. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, é descrito esse episódio extraordinário na eternidade. E diz assim: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as palavras verdadeiras, ou melhor, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então Deus fala: bem-aventurado aqueles que são chamados. O anjo que trazia a revelação para João, ele diz: escreve. O salvo é chamado, foi convidado e será chamado para essa ceia, para este momento único. Nós cremos que o banquete é obtido como a culminação da obra redentora de Cristo, onde os redimidos desfrutam da comunhão eterna com o Senhor. Irmãos, nós talvez não temos ainda a compreensão real da magnitude desse evento. E nós, na nossa pequena compreensão das coisas,
Nós imaginamos uma mesa enorme, com bilhões de pessoas, é difícil encaixar isso. É difícil compreender a magnitude deste evento no pouco conhecimento que nós temos dessas coisas. Então, meus irmãos, é algo que é difícil pensar sobre, mas pode-se admitir, será extraordinário, maravilhoso e surpreendente. E está chegando esse momento, está muito próximo este momento. Segunda coisa, que podemos atentar na mensagem de hoje, o convite. Nós entendemos que o convite destaca o quê? A graça de Deus, ao chamar pecadores para participarem do seu banquete. Isso demonstra que a iniciativa do convite é do Senhor, é de Deus. A iniciativa da salvação é tomada por Deus. É Deus que foi em busca do homem, porque o homem não busca Deus. Pelo contrário, o homem sempre vai buscar, e como digo o homem, eu digo, os seres humanos sempre irão buscar satisfazer os seus desejos pecaminosos. A tendência do homem é rebelião total contra Deus. Como nós dizemos, o homem é totalmente depravado. E a não ser que seja pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, o homem jamais buscará a Deus, jamais aceitará o convite do Senhor. No Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 22, nos versículos 2 e 3, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. O convite tem sido dado a todos, mas nem todos atenderão o chamado para as bodas. Mas os salvos, pela graça do Senhor, estão aguardando o chamado para esse dia glorioso. Portanto, meus irmãos, você que está em Cristo, alegre-se no Senhor, porque em Cristo você tem lugar à mesa. Ele te escolheu. Ele te escolheu para que você assente-se à mesa com Ele no dia das bodas do Cordeiro. Nós cremos que o convite, ele é compreendido como a proclamação do Evangelho, que chama os eleitos para a redenção. E isso reflete a soberania de Deus em escolher os seus. Então, o que é o convite hoje? O convite hoje é a proclamação do Evangelho. E quem capacita o homem para atender ao convite é o Espírito Santo, é Deus. E este homem, ao receber o convite, ele passa a viver uma vida, uma nova vida, aguardando o chamado. Eu e você somos os servos que levam o convite do Senhor. Nós devemos ser diligentes, constantes na proclamação do reino de Deus. Nós somos os servos que vão nos lugares obscuros, onde ninguém dá nada pelas pessoas, mas ali naqueles lugares, e até mesmo nos lugares importantes, as pessoas sem muito valor no aspecto da perspectiva humana,
E as pessoas que têm muito valor no aspecto da perspectiva humana são convidados pelos servos do Senhor para que um dia se assentem na mesa do Senhor. Esses que são convidados por nós, quando nós proclamamos o Evangelho, quando nós anunciamos a verdade, são bem-aventurados, são os chamados para estarem à mesa do Senhor. O chamado é o próximo passo e último. O chamado divino, ele é eficaz e irresistível. O chamado divino é eficaz e irresistível. Como disse, o convite é dado a todos, é oferecido a todos, mas nem todos são chamados. Então, eu e você, como servos do Senhor, devemos levar o convite. Mas não precisamos ter a preocupação se as pessoas vão atenderem ou não o convite, se vão aceitarem ou recusar. Porque essa obra é a obra do Espírito Santo. É Ele que chama, e quando Ele chama, o chamado é eficaz e irresistível. Isso indica o quê? A soberania de Deus, que atrai o seu povo para a salvação. E nós temos vários textos que confirmam isso. Eu vou falar apenas 2, mas você pode caminhar pela sua Bíblia e você verá vários textos que confirmam isso. Vamos ver João 6. Nós vamos ver o versículo 44 e depois nós vamos ver o versículo 45. O evangelho que escreveu João, capítulo 6. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo isso. Ninguém pode vir a mim, se Deus que me enviou não o trouxer. E então, no último dia, eu ressuscitarei. Versículo 65. E Jesus diz novamente, e dizia Jesus: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Portanto, nós cremos que o chamado, ele é irresistível. O chamado de Deus é irresistível para aquele a quem Ele chama. Ele escolheu chamar. Isso destaca a convicção que nós temos, que Deus, em sua graça irresistível, de maneira efetiva, Ele chama e atrai seu povo para si. Aquele que está em Cristo, meus irmãos, atendeu de maneira efetiva o chamado de Deus. E por meio de Cristo, ele tem garantida a sua presença nas bodas do Cordeiro. Eu creio que nós não sabemos expressar como deveríamos a maravilhosa salvação que recebemos de Deus. Eu não consigo conceber como que nós somos tão frios na hora da adoração, na hora do louvor. Você não entendeu que você foi salvo? Que por mais que a vida esteja difícil, que por mais que as coisas estejam ruins, e por mais lutas que você passe, você foi escolhido pelo Senhor. Você pode dizer assim: pastor, eu não tenho certeza se eu fui escolhido. Meu irmão, se você está aqui, e se você não tem prazer no pecado,
E se você está buscando o Senhor, e se você procura uma vida de santidade, qual prova mais você quer que você não é escolhido? Então por que essa indiferença na hora da adoração? Por que essa indiferença na hora da oração? Por que essa indiferença na hora da comunhão? Meu Deus, você não entendeu que você foi salvo, que você vai viver eternamente com o Senhor, que tem pessoas intelectuais, pessoas de nível graduadíssimo, que estão tentando entender o que você entende, e não conseguem, porque Deus não escolheu eles. Eu vejo filósofos dizerem o seguinte: olha, eu gostaria de entender, mas eu não consigo. Eu sou ateu porque eu não consigo entender. E você entende. Então, quando você vier adorar o Senhor, solte a voz, exalte, glorifique com toda a força do seu ser, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a força que é em você. Seja equilibrado, mas não seja insensível. Seja equilibrado, mas não seja emocionalmente frio. A gente entende assim: mas nós não somos uma igreja pentecostal, então nós vamos dar pulo, nós vamos dar gargalhada. Meu irmão, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você cantar de coração, para adorar de coração, para orar de coração, para clamar de coração, com sentimento. Deus não ignora que você é um ser que tem sentimentos e emoções. Tem cristão que se emociona mais com o gol do seu time, gritam, pulam, do que com a presença do Espírito Santo na sua vida. Incoerência absurda. Isso não faz sentido. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, implorar aos irmãos, suplicar aos irmãos, que estejam totalmente aqui, com seus corpos, com o seu espírito, adorando de todo o coração, com toda a força que há em você. Se você estiver sozinho aqui neste lugar, adorando o Senhor, dobre seus joelhos e adore, e chore e derrame-se diante do Senhor, porque você foi escolhido, você foi chamado. Muitos foram convidados, mas só poucos foram chamados. Então, não é possível que você não se alegre com isso. Não é possível que você não se emocione com isso. Não faz sentido. Isso não faz você chorar? Isso não faz você pular de alegria? Isso não faz você cantar louvores? Então você não entendeu. Senta com seus pastores e diz: pastor, me explica aqui, eu acho que eu não entendi. Eu não entendi a magnitude da salvação, da obra do Espírito Santo na minha vida e do que me espera na eternidade. Me ajuda a entender isso, porque parece que eu não sinto isso. Eu estou insensível. Eu não consigo adorar plenamente, eu não consigo orar plenamente, eu não consigo ter prazer na palavra do Senhor. Parece que eu não entendi que eu fui escolhido, que eu fui chamado para sentar-se na mesa do Cordeiro. Por isso o título da mensagem: Bem-aventurados os chamados para a mesa do Cordeiro.
muito felizes são aqueles que são chamados. E para concluir, eu quero destacar que o banquete no reino de Deus simboliza a consumação da redenção, enquanto o convite destaca a graça de Deus em chamar pecadores. E o chamado divino, eficaz e irresistível, assegura a participação dos escolhidos nas bodas do Cordeiro. Esses elementos são fundamentais para a esperança cristã, trazendo a certeza da comunhão eterna com o Senhor, e que essa esperança possa preencher nossos corações com alegria e gratidão. Imagine, meu irmão, hoje alguém chega para você, e eu não vou dizer o quê, só imagine aí a coisa que você mais deseja na sua vida. E alguém chega para você e fala assim: fulano de tal, está confirmado. Amanhã, ou daqui a alguns dias, aquilo que você está querendo vai se realizar. Isso vai mudar a sua vida ou não vai? Você não vai sorrir mais ou não vai? Você não vai tratar a sua esposa, seu marido melhor ou não vai? Você não vai tratar as pessoas melhor ou não vai? Isso muda a vida. Saber que tudo aquilo que nós ansiamos vai se realizar. Essa é a boa notícia do Evangelho. Sabe você que está sem esperança e acha que vai para o inferno e vai se perder? Tem uma boa notícia para você. Deus te escolheu. Você vai viver com Ele eternamente. E o dia está chegando. Isso não muda a sua vida? Isso não tira um sorriso do seu rosto? Isso não dá uma sensação de alívio e de alegria? Dá para você expressar isso aqui na igreja? Dá para você expressar isso no seu trabalho? Dá para você expressar isso na sua vida, no seu dia a dia? Se dá, comece a fazê-lo. Não importa se você está endividado, se você está doente, se você está sofrendo, se você está passando dificuldade, se você é feliz ou infeliz, não importa. Nada se compara ao que Deus tem preparado para nós na glória eterna. Amém? Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Senhor, o Senhor é benigno, bondoso e misericordioso. E nós, às vezes, somos tão frios diante de tão grande bênção e diante de tão extraordinário milagre. Mas eu sei o que é, Senhor. Por que isso acontece? Isso acontece porque nós estamos muito presos neste mundo. Nós estamos preocupados com bens materiais. Nós estamos preocupados com felicidade mundana. Nós estamos preocupados com prazeres nesta vida. E é por isso que nós ficamos tristes. E é por isso que nós não conseguimos cantar com alegria e com fervor. E é por isso que nós não conseguimos ler a palavra com fervor e orar com fervor. Porque infelizmente a nossa perspectiva está neste mundo. Senhor, muda a nossa mente e o nosso coração. Que nossa perspectiva esteja no céu, na eternidade, onde aquilo que realmente vale a pena para cada um de nós. Não nos deixe nos apegar a este mundo e aos prazeres desta vida. Que nós possamos nos apegar a Ti e somente a Ti, em nome de Jesus. Amém.